Em meio a uma tempestade violenta nas ruas do Rio, uma noiva grávida é abandonada diante do altar, quase perdendo toda a fé no amor. No entanto, é justamente nesse instante de desespero que se abre um caminho inesperado. A aparição de um estranho, um abraço firme e uma promessa simples, mas duradoura. Esta não é apenas uma história sobre dor e superação, mas também a prova de que o verdadeiro amor, às vezes, nasce das circunstâncias que ninguém ousaria sonhar. E foi à beira-mar de Copacabana que o destino escreveu um novo começo, onde o afeto se transformou em família e a perda se tornou eternidade. Naquela manhã, quando o sol surgia timidamente atrás das montanhas verdes que cercam o Rio de Janeiro, a luz dourada atravessava a cortina fina do pequeno apartamento em Laranjeiras. Isabela Nogueira abriu os olhos. O coração batia mais rápido que o normal, como se até mesmo nos sonhos ela tivesse pressentido que aquele não seria um dia comum. Hoje era o seu casamento. O apartamento onde vivia não era espaçoso, apenas 2 quartos e uma pequena sala integrada à cozinha. Mas cada canto carregava a sua essência. Prateleiras cheias de livros infantis e manuais de pedagogia, aquarelas feitas por seus alunos penduradas nas paredes, alguns vasos de buganvílias roxas florindo na varanda. Tudo simples, nada luxuoso, mas reflexo fiel de quem ela era, uma professora primária dedicada, organizada e cheia de ternura. No canto do quarto, o vestido de noiva marfim pendia silencioso no armário, irradiando o centro da atmosfera. Não era apenas um vestido, era a última lembrança de sua mãe. 3 anos antes, pouco antes de falecer por causa de uma doença cardíaca, sua mãe havia escolhido o vestido com ela em uma pequena loja em Botafogo, ajustando cada costura com carinho para garantir que a filha estivesse radiante em seu grande dia. Sempre que o olhava, Isabela sentia como se sua mãe ainda estivesse presente, velando por ela. Ela se levantou devagar e pousou a mão sobre o ventre já arredondado. A gestação tinha 7 meses, e os pequenos chutes ritmados soavam como um lembrete. "Mamãe, estou pronta para ir com você." Um sorriso suave aflorou em seus lábios. Isabela sussurrou: "Hoje é um dia especial para nós, Sofia. Você vai ver seu pai e sua mãe trocarem promessas, e assim seremos oficialmente uma família." Como se entendesse, a bebê deu um chute mais forte, arrancando uma risada da mãe. Apesar do esforço em demonstrar força, Isabela não conseguia calar a ansiedade dentro de si. Será que Rafael estava mesmo pronto para ser pai? Será que deixaria de se esquivar como vinha fazendo nas últimas semanas? Essa dúvida a acompanhara em muitas noites insones. O celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Na tela apareceu o nome familiar: Marina Costa, amiga de infância e madrinha de casamento. Isa. A voz animada ecoou pelo viva voz. "Já acordou? Não me diga que ainda está dormindo, dona noiva." Isabela riu, recostando-se no travesseiro. "Já acordei, mas o coração parece de aluno antes de prova. Normalíssimo. Quem não fica nervoso? Estou indo ao salão arrumar o cabelo e depois vou direto para sua casa. Se prepara, hoje você vai ser a mulher mais linda do Rio." O jeito espirituoso de Marina aliviou parte da tensão que consumia Isabela. Conversaram mais alguns minutos sobre os preparativos do dia, e depois Isabela desligou, decidida a se concentrar na alegria em vez da preocupação. Ela abriu a janela, recebendo a brisa salgada que vinha de longe. Numa manhã de março, o rio trazia o cheiro de maresia e o som das ondas batendo na praia do Flamengo. Ao longe, os acordes vibrantes de um grupo de samba em ensaio soavam como trilha sonora predestinada para aquele dia. Pelas ruas, a cidade já fervilhava. Senhoras vendendo flores, crianças correndo para a escola, ônibus lotados descendo a ladeira para o centro. O dinamismo da cidade contrastava com a inquietação que Isabela carregava no peito. Ela se lembrou do primeiro encontro com Rafael Almeida, nos corredores da Faculdade de Pedagogia. Ele sentado no fundo da sala de filosofia, com um olhar sorridente e acolhedor que atraía naturalmente todos ao redor. O amor aconteceu sem esforço. Eles enfrentaram juntos os tempos difíceis. Ele trabalhando como garçom, ela dando aulas particulares para bancar as despesas. Quando descobriu a gravidez, Rafael se assustou de início, mas logo a tranquilizou com um sorriso. "A gente vai dar conta, Isa.
Não se preocupa. Foram essas palavras que sustentaram sua coragem em muitas madrugadas de insônia. Mas, nas últimas semanas, Rafael se tornara distante. Voltava tarde sob o pretexto de trabalho e o olhar que lançava à barriga dela parecia carregado de sentimentos indecifráveis. Isabela tentava afastar a preocupação, convencendo-se de que era apenas o nervosismo natural de um futuro pai. Ainda assim, a sombra da dúvida permanecia, como uma nuvem tênue escondendo o céu azul. O sino de uma igreja ao longe ecoou pelas ruas de Laranjeiras, fazendo Isabela estremecer. Aquele som era o lembrete. Hoje ela se tornaria esposa do homem que amava. Respirou fundo, acariciou a barriga e murmurou: "Vai dar tudo certo, meu amor. Seu pai vai estar aqui." E por um instante, acreditou sinceramente que o destino lhe havia reservado uma felicidade completa. A igreja de São João Batista, erguida sobre uma colina com vista para a Baía de Guanabara, naquela tarde se tornara o ponto de encontro de centenas de olhares, centenas de expectativas. De longe, a Torre Branca contrastava com o céu azul intenso, enfeitada com fitas coloridas que tremulavam ao vento. Pelo caminho até a entrada, buganvílias vermelhas e roxas se misturavam ao branco das rosas vindas de Petrópolis. Dentro do templo, o incenso se misturava ao aroma doce das velas de baunilha, envolvendo o ambiente numa atmosfera sagrada. Isabela estava sentada na pequena sala atrás da porta principal. As mãos frias apertavam o buquê de flores brancas. Sobre os ombros, o véu caía suavemente sobre o vestido de noiva herdado da mãe. Ao lado dela, Marina ajustava cada detalhe do tecido, contando histórias divertidas de propósito, tentando aliviar a tensão da amiga. "Isa, acredita? Outro dia uma aluna me perguntou por que você escolheu flores brancas. Ela disse: a professora Isabela sempre usa vestido claro. Com certeza no casamento também vai ser assim." Eu não aguentei e caí na risada. Isabela sorriu sem forças. O sorriso não disfarçava o coração acelerado que quase saltava do peito. O relógio marcava 2 da tarde, hora exata do início da cerimônia. Segundo o combinado, Rafael já estaria diante do altar com o padre Antônio, aguardando a entrada da noiva. O órgão começou a tocar os primeiros acordes. Do lado de fora, os convidados silenciaram, todos os olhares voltados para o fundo da nave, onde as portas estavam prestes a se abrir. Marina se inclinou e sussurrou: "É agora, Isa." Mas os minutos passaram e o sinal do cerimonial não veio. A daminha correu até o padre. Aflita, ele conversou rapidamente com o responsável pela organização. Depois sorriu de leve e fez sinal para esperar mais um pouco. Isabela olhou para Marina, desconfiada. "O que está acontecendo? O Rafael?" Marina balançou a cabeça, tentando acalmar. "Deve ter ficado preso no trânsito. Você sabe como é o Rio, ainda mais fim de semana." 15 minutos. O órgão repetiu a música. Alguns convidados já cochichavam, abanando leques, olhando para os relógios. O entusiasmo inicial dava lugar à inquietação. Uma colega de trabalho de Isabela, Joana, inclinou-se para a amiga ao lado e murmurou: "Será que ele desistiu?" Isabela ouviu de relance. O coração parou. Apertou o buquê com força, lutando para respirar. Marina segurou sua mão. "Não escuta, Isa. Ele vai chegar." Mas meia hora se passou. A movimentação nos bancos aumentava, as conversas se espalhavam como farpas perfurando os ouvidos dela. Será que foi abandonada? Meu Deus! E grávida ainda. Que pena, coitada. O suor frio escorria na testa. O vestido parecia sufocá-la. Tentou se levantar. Queria sair e procurar Rafael, mas as pernas tremiam. Nesse instante a porta lateral se abriu. Dona Lourdes, mãe de Rafael, entrou. O rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Nas mãos, um envelope amassado. "Isabela." A voz dela tremia, "minha filha." O Rafael nem precisou ouvir o resto. O mundo girou, o buquê escorregou, flores brancas caíram no chão de pedra, pétalas esmagadas sob o salto. Marina assegurou, mas os ouvidos de Isabela já estavam tomados por um zumbido surdo. Só conseguia captar fragmentos da voz de Dona Lourdes. Ele deixou uma carta, dizendo que não consegue, que não está pronto para ser pai, que precisa de tempo. Isabela pegou a carta com as mãos trêmulas.
Mas as palavras se desfaziam nas lágrimas. Não precisava ler. Já sabia. Rafael tinha ido embora. No dia do casamento, diante de todos, do lado de fora, os cochichos agora eram abertamente julgamentos. Eu dizia, ele não valia nada. Uma professora tão boa cair nas mãos de um homem desses, e ainda grávida, que horror. Cada frase era uma lâmina no peito. Isabela ergueu os olhos e viu pelo vão da porta centenas de olhares fixos nela, não de alegria, mas de pena, de curiosidade cruel. A vergonha a sufocou. Arrancou o véu com força, agarrou o vestido e correu para a porta lateral. Marina a chamou. O padre tentou segurá-la, mas ela apenas balbuciou, quase sem voz. Me desculpem, eu preciso ir. E entre o burburinho e a música interrompida, a noiva grávida de 7 meses fugiu da igreja, abandonando um casamento que nunca começou. Do lado de fora, o ar parecia pesado, difícil de respirar. O céu, antes claro, agora estava coberto de nuvens cinzentas. O barulho dos carros, o bater das asas dos pombos, tudo se misturava ao caos dentro dela. Isabela desceu as escadarias correndo, o vestido arrastando na pedra, manchado de poeira. Pessoas na rua pararam para olhar. Alguns filmaram, rindo. Olhachou, a noiva fugindo. Mais uma punhalada. A humilhação não estava só na igreja, agora era pública. Tentou esconder o rosto com o véu, mas a barriga saliente e o vestido encharcado a denunciavam. Marina veio atrás gritando, Isa, espera, não vai sozinha. Mas Isabela não ouvia. Só queria escapar dos olhares, das palavras. Em sua mente ecoava como um martelo. Ele me deixou. Ele não quer ser pai. Ele não me quer mais. Os saltos escolhidos para brilhar no tapete da igreja viraram fardos. Os pés latejavam, mas ela não parava. Cruzou esquinas, atravessou multidões. O vento arrancou o véu, que ficou preso num poste. Risadas, assobios, apontar de dedos. Isabela sentiu, mas não reagiu. Chegou à Avenida Atlântica. O som do mar de Copacabana se misturava às vozes dos turistas que bebiam água de coco, riam, tiravam fotos. Um cenário de alegria, em contraste cruel com o vazio dela. Parou um instante, abraçou a barriga, ergueu o rosto para o céu carregado. A brisa salgada a cortava como gelo. Uma gota de chuva caiu em sua testa, depois outra, logo um aguaceiro. A primeira contração veio como um trovão. O corpo cedeu, e ela só não caiu porque se agarrou a um poste. Tentou se lembrar das aulas de pré-natal. Respira fundo, solta devagar, conta os segundos. Mas o medo era maior que qualquer técnica. Não pode ser agora, sussurrou em pânico. A dor cessou, mas retornou minutos depois, mais forte. As lágrimas se misturavam à chuva. Pessoas passavam, olhavam, mas seguiam. Quem iria parar por uma noiva grávida encharcada, aparentemente saída de uma tragédia? Um táxi amarelo surgiu. Ela acenou, gritou, por favor, me ajuda. O motorista apenas a olhou e acelerou. O coração dela se despedaçou. Não era só Rafael que a havia abandonado, era o mundo inteiro. A terceira contração veio com violência. A dor irradiava das costas até as pernas. Isabela caiu de joelhos, o vestido branco manchado de barro. Um casal passou, a mulher comentou baixinho. Cristina triste. Mais uma ferida. Já não era noiva, nem esposa, apenas espetáculo de compaixão. Ela ergueu os olhos. Ao longe, uma placa vermelha brilhava. Hospital Santa Cecília. Mas, em meio à tempestade, cada quarteirão parecia uma eternidade. Tentou se erguer, deu alguns passos, mas escorregou. O joelho bateu forte no chão. Um soluço dolorido escapou. Não, eu não consigo. Sofia chutou forte dentro dela, como se respondesse ao sofrimento da mãe. Isabela acariciou a barriga, suplicando. Aguenta, minha filha, só mais um pouco. A chuva caía em torrentes. As pessoas corriam para se abrigar e ela permanecia sozinha, perdida na avenida. De repente, um barulho ensurdecedor de freios cortou o ar. Um BMW preto parou bruscamente diante dela, respingando água por todos os lados. A porta se abriu. Um homem alto saiu sem guarda-chuva, deixando a chuva encharcá-lo. No meio da tempestade, Isabela só conseguiu perceber a postura firme e os olhos intensos.
cheios de urgência. Você está bem? A voz dele soou forte, mas carregada de preocupação. As pernas dele fraquejaram. Só conseguiu murmurar: o bebê está vindo. Ele se ajoelhou, segurou seu braço com firmeza. E naquele instante, sob a chuva, no auge do desespero, o destino ofereceu a Isabela Nogueira um caminho inesperado. A chuva tropical desabava como se despejasse toda a fúria do céu, engolindo a Avenida Atlântica num véu cinzento. O calçadão de pedras pretas e brancas em forma de ondas, normalmente repleto de turistas, havia se transformado em um cenário caótico de gente correndo em busca de abrigo. Guarda-chuvas se abriam às pressas, saltos escorregavam no piso molhado, buzinas e gritos se misturavam numa sinfonia desordenada. Isabela permanecia perdida no meio daquele turbilhão. O vestido de noiva, encharcado, grudava no corpo, pesado como chumbo. A maquiagem escorria pelo rosto, misturada às lágrimas salgadas. A barriga de 7 meses a desequilibrava ainda mais. Cada passo era acompanhado de contrações violentas que a dobravam de dor. Uma nova contração a fez cair de joelhos. Ela se agarrou ao poste de luz mais próximo. Não pode ser agora. Arfava, tentando controlar a respiração, mas o corpo já não obedecia. A dor irradiava das costas para o ventre, descendo pelos quadris e pernas. Todo o corpo tremia. Um grupo de jovens passou correndo. Ao ver a cena da noiva grávida caída na calçada, riram alto. Deve ser teatro de rua, zombou um deles. As risadas ecoaram até sumirem. Isabela fechou os olhos, sufocada, sem forças para gritar. Ninguém acreditava que era real. Virou o rosto em direção ao mar. As ondas de Copacabana se chocavam contra as pedras, espuma branca se misturando à chuva. Ao fundo, o letreiro vermelho neon, Hospital Santa Cecília, cintilava como um farol distante, tão perto e, ao mesmo tempo, inalcançável. O vestido preso aos pés, os saltos escorregadios, o corpo enfraquecido cada metro era impossível. Ela tentou avançar, escorregou, caiu de bruços. O joelho ardeu ao raspar no chão e a dor do ventre a fez se curvar. Sofia, por favor, espera mais um pouco, soluçou. A voz dela se perdeu no barulho da chuva, das buzinas, das ondas. Ninguém parava. A próxima contração veio devastadora. Ela se deixou cair contra a vitrine fechada de uma loja. O vidro frio grudou no vestido encharcado. O coração disparava, a respiração entrecortada. Pela primeira vez, Isabela pensou na morte. Se desmaiasse ali, alguém a socorreria? Se Rafael a abandonara, será que o destino também a abandonaria? A ideia a dilacerou. De repente, um farol forte iluminou seu corpo caído. O som de freios estridentes cortou o ar. Um BMW preto parou rente ao meio-fio, respingando água. A porta se abriu com violência. Um homem alto, de ombros largos, saiu correndo sob a tempestade. O terno cinza escuro encharcado colava no corpo. O cabelo escuro pingava, mas os olhos brilhavam firmes, decididos. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando seu ombro com firmeza, mas com cuidado. Você está machucada? A voz grave, segura, mas carregada de preocupação. Isabela arfou, os lábios trêmulos. O bebê está vindo. O homem congelou por um segundo, mas logo o olhar se endureceu. Passou o braço pelas costas dela, apoiando também sob as pernas, erguendo-a com destreza. Vamos, eu vou te levar. Sem forças para resistir, Isabela deixou-se conduzir. Dentro do carro, o cheiro de couro novo a envolveu, contraste doloroso com o frio úmido do vestido encharcado. Ele, que ela só conheceria depois como Caio Montenegro, apertou o cinto de segurança nela, correu para o volante e ligou o motor. O carro arrancou em disparada, abrindo caminho entre buzinas e enxurradas. Isabela, no banco de trás, via apenas o reflexo dele no retrovisor, o rosto concentrado, as mãos firmes no volante. Uma estranha sensação de segurança a envolveu. Outra contração a fez gritar, agarrando o estofado. Imediatamente, a voz dele soou calma, firme. Respira comigo. Inspira pelo nariz. Isso. Agora solta pela boca. Devagar. Ela obedeceu, chorando entre soluços e chuva, e para sua surpresa, a dor pareceu menos insuportável.
Por quê? Você parou? Perguntou entre gemidos. Ele não desviou os olhos da estrada. Silêncio por um instante. Porque ninguém deveria passar por isso sozinha. As palavras ecoaram nela como um bálsamo inesperado. Por trás da firmeza dele, havia uma dor escondida que não era dela. O letreiro vermelho do hospital brilhava cada vez mais forte. Ele estendeu a mão para trás, sem desviar do volante. Segura a minha mão. Isabela hesitou, mas, vencida pelo medo, agarrou a mão quente e forte. A sensação de estar ancorada salvou-a do desespero. O carro freou bruscamente diante do pronto-socorro. Caio saiu, abriu a porta traseira e a ergueu nos braços. Sob a tempestade, correu até a entrada. Aguenta firme. Já chegamos. Enfermeiros se apressaram com a maca. Colocaram-na deitada, checando os sinais. Dilatação em 5 centímetros, anunciou uma voz. Isabela ofegou. O parto já estava em curso quase 2 meses antes do previsto. Na porta da sala, uma enfermeira barrou Caio. O senhor não é parente. Precisa esperar lá fora. Os olhos de Isabela se encheram de terror. Ela agarrou o braço dele, suplicando. Não me deixa. Caio encarou a enfermeira, firme. Ela não tem ninguém aqui. Eu fico. A convicção no tom e a postura dele fizeram a equipe ceder. Ele entrou, caminhando ao lado da maca. Sob a luz branca e cortante do centro obstétrico, já não era um empresário interno molhado. Era apenas um homem pronto para ser apoio no momento mais frágil de uma vida. Isabela apertou sua mão, soluçando. Oitenhumeiro? Caio se inclinou, murmurando ao ouvido dela, a voz grave e segura. Você não está sozinha. Eu estou aqui. E naquela frase simples, Isabela encontrou uma força inesperada. No meio da dor e da tempestade, compreendeu que aquela noite marcaria o início de um destino completamente novo. A luz branca da sala de parto refletia no teto, obrigando Isabela a semicerrar os olhos. O frio do ar-condicionado misturava-se ao suor que escorria pela pele, fazendo-a estremecer. O som constante das máquinas, o correr apressado de enfermeiras, as ordens rápidas do médico, tudo se juntava num caos sonoro, cujo ritmo principal era a respiração entrecortada de uma mulher prestes a dar à luz. Ao lado dela, Caio Montenegro permanecia firme, ainda segurando sua mão. As gotas de chuva presas nos fios de cabelo brilhavam sob as luzes. O ar de empresário elegante desaparecera. No lugar dele, apenas um olhar fixo, inteiro, como se nada existisse além de Isabela e da criança que estava para nascer. Inspira, expira, calma, Isa. Murmurava, acompanhando o compasso da respiração dela. Isabela tentava obedecer, mesmo quando as contrações rasgavam seu corpo. As lágrimas rolavam e ela soltava entre soluços. Não posso, dói muito. Caio apertou mais forte a mão dela, inclinando-se ao ouvido. Pode sim, você é corajosa. De modo estranho, aquelas palavras lhe davam fôlego. A imagem de Rafael se apagava na mente, cedendo lugar ao rosto desse homem desconhecido, mas firme como rocha. O obstetra, Dr. Renato, experiente, anunciou com voz segura. Dilatação em 7 centímetros. Precisamos acelerar. Uma enfermeira colocou a máscara de oxigênio em Isabela. Outra preparava os instrumentos. O ambiente estava tomado de tensão. O bebê... É cedo demais. Vai sobreviver. A voz dela saiu trêmula. Caio hesitou por um instante, mas logo se inclinou, os olhos acesos de determinação. Vai sim. Vai ser forte, como a mãe dela. Isabela chorou em silêncio, mordendo os lábios para aguentar a próxima onda de dor. O tempo se dissolveu em gritos, instruções médicas e o som da vida lutando para nascer. Até que, perto das 7 da noite, um som rompeu a atmosfera. O choro agudo, vigoroso, da pequena Sofia. As lágrimas de Isabela vieram em cascata. Dr. Renato ergueu a menina ainda vermelha e a entregou à enfermeira. Menina, 1 quilo e 800 gramas. Está respirando bem. Quando a colocaram nos braços de Isabela, o mundo parou. A bebê era minúscula, mas seus dedinhos agarraram o da mãe com uma força surpreendente. Sofia, meu amor, sussurrou Isabela, a voz quebrada. Caio observava, os olhos marejados. Algo se movia no fundo de sua alma, lembranças, feridas antigas,
e uma carência guardada em silêncio. Quer segurar? Isabela perguntou, excitante. Ele demorou um instante, como se aquele convite fosse ao mesmo tempo dádiva e prova. Então recebeu Sofia nos braços. A menina parou de chorar, aconchegando-se contra o peito dele. Bem-vinda ao mundo, pequena. Isabela o fitou e viu mais que um salvador improvável. Enxergou um homem com dor escondida nos olhos, mas também com ternura verdadeira. O tempo pareceu suavizar. A chuva lá fora se tornava mais branda, como se a cidade inteira silenciasse para ouvir a respiração daquela nova vida. Caio fechou os olhos por um instante, absorvendo o cheiro delicado de recém-nascida. Uma sombra de sofrimento cruzou seu rosto, rapidamente escondida, quando devolveu Sofia à mãe. Isabela a embalava, acariciando o cabelo fino, sentindo a filha buscar o calor do peito. Chorava de alívio. Minha filha, você é tudo que tenho agora. Caio, sentado ao lado, não conseguia desviar os olhos. Sentia uma paz estranha, algo que não experimentava havia anos. Dr. Renato se aproximou. Bebê prematura precisa de observação. Vamos levá-la à UTI neonatal por alguns dias. Isabela apertou a filha contra o peito, assustada. Não, por favor, não tirem ela de mim. Caio interveio de imediato, pousando a mão sobre o ombro dela. Isa, é só por segurança. Eles vão cuidar bem dela. O olhar dele transmitia firmeza e calma. Ela respirou fundo, entregando Sofia à enfermeira. O coração se despedaçava enquanto via o pequeno berço de acrílico desaparecer porta afora. Mas a mão de Caio permaneceu firme na dela, como uma âncora. Naquela noite, depois de todos os procedimentos, Isabela foi levada ao quarto de recuperação. As luzes dos corredores eram amareladas, o som dos passos dos enfermeiros ecoava suave. Pela janela, apenas reflexos tênues da praia escura e molhada. Deitada, exausta, ela se virou e se surpreendeu ao vê-lo ainda ali. O paletó havia sido trocado por uma camisa hospitalar, mas sua presença continuava sólida. Você ainda está aqui? Murmurou. Caio assentiu, os olhos cansados, mas atentos. Disse que não deixaria você sozinha. E não vou. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Ele não tinha obrigação nenhuma. Podia ter ido embora assim que cumpriu seu papel de bom samaritano. Mas ficou. Não por dever, mas por algo mais profundo. O silêncio durou um tempo, quebrado apenas pela chuva suave contra o vidro. Então, com voz baixa, Isabela perguntou, por quê? Ele desviou o olhar para a janela, demorou antes de responder. Talvez porque um dia, eu também perdi alguém, e não pude fazer nada. O coração dela se apertou. Quis perguntar mais, mas respeitou o silêncio que ele erguera como barreira. Obrigada, Caio. Por hoje, por tudo. Ele sorriu de leve, não o sorriso ensaiado de empresário para as câmeras, mas um raro, sincero e caloroso. Não precisa agradecer. E ficaram assim, lado a lado, sem palavras. Mas já não era o silêncio da distância, era o silêncio de dois sobreviventes que, depois da tempestade, compartilhavam o abrigo. Lá fora, a chuva cessava. As últimas gotas escorriam pela vidraça, anunciando a chegada do amanhecer. Com ele, talvez, um novo começo para 3 vidas. Isabela, Sofia e Caio. Na manhã seguinte, o Hospital Santa Cecília foi banhado por uma luz suave que atravessava as amplas janelas de vidro. O cheiro de antisséptico impregnava os corredores, misturado ao som apressado dos passos de médicos e enfermeiras. Mas no quarto de Isabela reinava um silêncio sereno, quase em contraste com o movimento lá fora. Ela despertou depois de uma noite entrecortada. Na poltrona ao lado da cama, Caio ainda estava sentado. A camisa amarrotada, a gravata largada há horas, mas a postura ereta, os olhos fixos na porta da UTI neonatal no fim do corredor, como se pudesse saltar a qualquer instante. Você não dormiu? A voz dela saiu rouca. Caio virou-se. Um sorriso breve suavizando o rosto cansado. Dormi um pouco, mas queria ter certeza de que você estava bem. O coração de Isabela se aqueceu. Depois de tudo, abrir os olhos e ver alguém que não partira era algo que ela jamais imaginara. Uma enfermeira jovem entrou com uma prancheta. Bom dia, senhora Isabela. Sua filha passou a noite bem. Está estável na UTI neonatal. Isabela suspirou, lágrimas de alívio marejando seus olhos. Voltou-se para Caio.
radiante. Você ouviu? Ela está bem. Ele assentiu, sorrindo com ternura. Sentiu como se a vitória de Sofia fosse também sua. Quando a enfermeira saiu, Isabela apoiou-se no travesseiro, perguntando em voz baixa: Caio, por que um estranho se importa tanto? Ele demorou a responder, mergulhado em pensamentos. Então murmurou: talvez porque você me lembre que ainda existe algo puro neste mundo. A sinceridade crua da resposta a deixou sem palavras. Não perguntou mais nada. Pressentia feridas que ele não estava pronto a abrir. Na hora do almoço, Marina chegou. O rosto ansioso, lágrimas nos olhos, ela abraçou Isabela com força. Isa, amiga, desculpa por não ter conseguido te parar. Não foi culpa sua, respondeu Isabela, apertando a mão da amiga. Marina então fitou Caio, avaliando-o. Baixou o tom. Então foi você quem a salvou. Obrigada. Ele apenas inclinou a cabeça, em silêncio. Mas Marina percebeu no olhar dele algo além de acaso, cansaço e uma decisão firme. Naquela tarde, Isabela recebeu permissão para visitar Sofia. O setor neonatal era um universo delicado. Fileiras de incubadoras, cada uma guardando uma vida frágil. Sofia estava ali, envolta em manta, ligada a cabos minúsculos que monitoravam cada batimento. Com a mão no vidro, Isabela murmurou, a garganta apertada: minha pequena guerreira. Ao lado dela, Caio também pousou a mão contra o vidro. Seu olhar refletia ternura incomum. Ele sussurrou, quase para si mesmo: você é mais forte do que imagina. Isabela o olhou de relance, compreendendo que aquelas palavras não se dirigiam apenas à filha. De volta ao quarto, ela arriscou: Caio, você tem filhos? A pergunta o atingiu em cheio. O olhar dele escureceu. Apenas respondeu, seco: não, não tenho. O tom cortante a impediu de insistir. Mas sabia. Havia uma história escondida ali. À noite, Marina foi embora. O quarto ficou em silêncio. Isabela, ainda desperta, percebeu Caio na mesma poltrona. Caio, você não precisa ficar a noite toda. Ela sorriu levemente. Eu sei. Mas quero ficar. Ela se calou. Do lado de fora, o mar quebrava contra Copacabana. Dentro, duas almas marcadas pelo destino se reconheciam em silêncio. Nos 2 dias seguintes, a rotina se repetiu. Isabela horas a fio diante da incubadora, Caio sempre por perto trazendo café, oferecendo o casaco quando o ar gelado do corredor a fazia estremecer. As enfermeiras, antes desconfiadas do estranho, logo se acostumaram. Uma delas, mais idosa, chegou a brincar. Esse pai é dedicado, hein? Isabela corou, protestando. Ele não é o pai, mas Caio apenas sorriu, sem negar nem confirmar. O silêncio dele pesou doce no coração dela. Numa tarde dourada, Isabela perguntou: você realmente não tem família? Ele demorou a responder. Finalmente, com voz grave: meus pais morreram cedo. Não tenho irmãos. E perdi alguém que poderia ter sido minha família. Ela sentiu a dor por trás de cada palavra. Não insistiu. Apenas pousou sua mão sobre a dele. O gesto simples fez com que ele erguesse os olhos, e por um segundo ela viu algo cintilar lá dentro. Naquela noite, Isabela teve um pesadelo. Revivia o altar, as risadas, Rafael a deixando. Acordou suada, em sobressalto, e viu Caio, adormecido na poltrona, a mão sobre a dela. A presença dele dissipou os fantasmas. Pela primeira vez em dias, conseguiu dormir tranquila. No 4º dia, a boa notícia. Sofia estava estável o suficiente para sair da incubadora algumas horas por dia. Quando Isabela sentiu a pele quente da filha contra o peito, chorou sem reservas. Caio, ao lado, entregou-lhe um lenço, sorrindo. Vocês duas são lindas juntas. Isabela corou, beijando a testa da filha. Pensou, por um instante. Se Rafael visse, sentiria arrependimento? Mas, será que eu ainda precisaria disso? À noite, Marina voltou, trazendo roupas novas e uma caixa de pão de queijo quente. Viu Caio embalando Sofia, batendo levemente nas costas dela para fazer-la arrotar, e murmurou para Isabela: esse homem parece mais pai do que o verdadeiro. Isabela não respondeu, mas sabia que Marina tinha razão. Mais tarde, já sozinhos, Isabela no leito, Sofia dormindo no colo, e Caio de pé ao lado, a mão pousada no cobertor da menina, formavam um quadro simples, mas pleno.
Não havia flores, nem altar, nem festa, mas havia paz. Isabela ergueu os olhos, encontrou o olhar dele e murmurou: Caio, obrigada por ficar. Ele sorriu, suave. Onde mais eu estaria? Do lado de fora, a noite do rio brilhava em milhares de luzes. Dentro, 3 vidas começavam a pulsar em um mesmo compasso, o compasso da esperança, da ternura e de um sentimento novo que surgia silencioso, mas inevitável. Após 10 dias no hospital, Isabela finalmente deixou a UTI neonatal com Sofia nos braços. A menina, frágil e leve, pouco mais de 2 quilos, dormia profundamente enrolada em uma manta rosa. O coração de Isabela tremia de medo, de alegria, de orgulho. Foi Marina quem dirigiu o carro até o pequeno apartamento de Copacabana, o mesmo onde Isabela antes vivia sozinha. Caio insistiu em acompanhá-las, apesar da resistência inicial de Isabela. A Avenida Atlântica brilhava sob o sol da tarde. As ondas se quebravam em espuma branca, crianças jogavam bola na areia, vendedores ambulantes ofereciam tapioca e água de coco. Para Isabela, tudo parecia familiar, mas diferente. Pela primeira vez, não voltava sozinha. Voltava com a filha e com a presença firme, inegável, de Caio. Ao abrir a porta do apartamento, inspirou fundo. O cheiro de madeira antiga, de maresia e de lembranças. Tudo permanecia igual. A sala estreita, os quadros de paisagens nas paredes, a mesa junto à janela com vista para a avenida. Mas havia algo novo. Um berço recém-montado, sacolas com roupas de bebê, fraldas, pequenos detalhes preparados de antemão. Você preparou tudo isso? Perguntou surpresa. Caio encolheu os ombros, esboçando um sorriso discreto. Achei que vocês iam precisar. Isabela ficou em silêncio, emocionada. Desde que Rafael a deixara, ninguém pensara nela com tanto cuidado. O primeiro dia em casa foi um aprendizado intenso. Sofia chorava mais do que ela imaginara, exigia colo e mamadas a todo instante. Sempre que Isabela se perdia, aflita, Caio surgia, pegava a bebê, embalava devagar, até que os soluços se transformassem em respiros calmos. Você tem prática, escapou dos lábios dela. Os olhos dele se entristeceram por um instante, mas logo ele disfarçou com um sorriso leve. Só aprendo rápido. Isabela o observou, compreendendo que havia muito não dito atrás daquela resposta, mas respeitou o silêncio. À noite, Marina trouxe o jantar. Sentaram-se à mesa, Sofia dormindo tranquila no berço ao lado. A luz amarela da luminária envolvia tudo em calor de lar. Marina riu. Se eu não soubesse, diria que vocês já são um casal. Isabela corou, protestando. Mas, no fundo, não sentiu a mesma necessidade de negar tão veementemente como antes. Quando Marina foi embora, restaram apenas os 3. O som das ondas entrava pela janela, misturado à respiração suave de Sofia. Um instante de paz. Eu não sei como agradecer, murmurou Isabela. Caio a olhou, o rosto sereno. Não precisa. Só quero ver vocês bem. Naquele momento ela percebeu, não era apenas gratidão que crescia dentro dela, mas confiança, algo que acreditara perdido para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma nova rotina. Pela manhã, Isabela registrava cada mamada, cada hora de sono no caderninho. À noite, embalava Sofia ao som distante do mar, como se as ondas fossem uma canção de ninar eterna. Caio aparecia com frequência. Às vezes trazia comida, outras apenas oferecia companhia, segurando a bebê para que Isabela pudesse tomar banho ou dormir uns minutos. Pouco a pouco, sua presença deixou de ser surpresa para se tornar parte natural da casa. Uma manhã, Isabela, sentada à janela, amamentava Sofia. A luz do sol fazia seus cabelos cintilarem como mel. Caio entrou e ficou parado, observando em silêncio, como se quisesse guardar a cena para sempre. O que foi? Ela perguntou, ao notar o olhar dele. Ele balançou a cabeça, sorrindo com melancolia. Nada. Só pensei que nunca imaginei ver algo tão verdadeiro. O rosto dela corou, o coração acelerado. À tarde, os 3 caminharam pela praia. A areia branca sob os pés, as ondas lambendo a beira-mar. Isabela carregava Sofia, enquanto Caio segurava o guarda-sol, protegendo mãe e filha.
Pessoas que passavam sorriam, e alguém comentou em voz alta: "Que família bonita." Isabela se atrapalhou, envergonhada, mas Caio apenas sorriu, sem negar. Quando o sol mergulhou no horizonte tingindo o céu de laranja e lilás, sentaram-se na areia. Sofia dormia no colo da mãe. Isabela, olhando para o mar, falou baixo, mas firme: "Você sabia que eu pensei que nunca mais acreditaria em ninguém?" Caio permaneceu calado, atento. "Mas você, de alguma forma, me faz querer acreditar de novo." Ele virou-se para ela, os olhos tão profundos quanto o oceano noturno. Não respondeu de imediato. Apenas pousou sua mão sobre a dela, que segurava Sofia. O gesto simples fez brotar lágrimas nos olhos de Isabela. Ela entendeu. Então, o amor não precisa de promessas grandiosas. Ele nasce do cotidiano, da presença, de uma mão estendida na hora certa. E talvez ali mesmo, à beira de Copacabana, uma nova história tivesse começado não com altar e vestido de noiva, mas com a confiança que renascia. Numa tarde abafada em Copacabana, Isabela acabava de adormecer Sofia no berço quando a campainha tocou. Imaginou que fosse Marina ou Caio. Mas, ao espiar pelo olho mágico, o sangue gelou. Era Rafael. O rosto magro, a barba por fazer, os olhos fundos e perdidos. Nada restava do homem de terno elegante que a deixara no altar. Isabela ficou paralisada. Queria bater à porta, mas a mão trêmula abriu, talvez movida por aquela pergunta que nunca tivera resposta. "Isa." A voz rouca dele. Bastou uma palavra para que a dor voltasse como uma onda. Ela segurou firme a porta, bloqueando a entrada. "O que você quer?" A voz fria. O olhar de Rafael escorregou para dentro, detendo-se no pequeno berço. Um brilho atravessou seus olhos. Eu quero ver minha filha." O coração de Isabela levou um soco. Ela riu com amargura. "Depois de tudo, você me deixou no altar, me abandonou grávida, e agora aparece exigindo ser pai." Rafael passou a mão pelo rosto. Nervoso, eu estava perdido, com medo, mas agora quero tentar. As lágrimas ameaçaram Isabela, mas ela conteve. Tarde demain. Nesse instante, passos firmes soaram no corredor. Caio voltava do trabalho, carregando uma sacola. Ao ver Rafael, entendeu de imediato. Os olhos endureceram. "Você está incomodando?" perguntou. A voz calma, mas carregada de autoridade. Isabela se virou e viu nele algo que nunca vira em Rafael. Proteção. O outro riu com desdém. "E você? Quem é? Novo namorado?" Caio não vacilou. "Sou alguém que não foge quando as coisas ficam difíceis." A frase cortou Rafael como lâmina. Ele cerrou os punhos, mas acabou recuando, sorrindo de forma amarga. "Isso não acabou, Isa. Vou procurar meus direitos." Virou as costas e desapareceu pelo corredor, deixando atrás de si um vento frio. Isabela fechou a porta com força. Apoiou-se nela, o corpo inteiro trêmulo. Caio se aproximou, pousando a mão em seu ombro. "Ele não vai machucar você nem a Sofia. Eu prometo." O olhar firme dele a envolveu como muralha. E Isabela soube. Os fantasmas podiam voltar, mas desta vez ela não estava sozinha. Naquela noite, não conseguiu dormir. O som das ondas de Copacabana parecia lembrar-lhe que o passado ainda rondava, ameaçando a paz frágil conquistada. O rosto perturbado de Rafael não lhe saía da mente, mas acima disso, a imagem de Caio à porta, sólido como uma fortaleza, era o que a sustentava. De manhã, Caio chegou com café quente e pão de queijo. Colocou sobre a mesa, fitou-a nos olhos. "Isa, precisamos falar sério." Ela abraçou Sofia, o coração disparado. "Rafael pode tentar pela justiça. Se ele entrar com processo, vai complicar. Mas eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha." As lágrimas vieram, mas ela segurou, apertando a mão dele. "Tenho medo, Caio. Não só de Rafael, mas de confiar de novo." Ele silenciou, pensativo, até dizer baixinho: "Eu também já tive medo. Mas quando olho para você e para Sofia, sinto que finalmente encontrei um lugar para ficar." As palavras bateram fundo, derrubando as muralhas que ela construíra. Nos dias seguintes, Rafael não voltou, mas sua sombra pairava. Cada campainha, cada telefonema, fazia Isabela estremecer. Caio percebeu. Passou a ficar mais tempo no apartamento, até levar o laptop para trabalhar ali. Marina continuava presente,
trazendo comida, ajudando nos cuidados. Um dia, quando Caio saiu para atender o celular, ela cochichou: "Amiga, percebeu? Ele olha para você como quem já escolheu." Isabela corou, incapaz de negar. No fundo, sabia que era verdade. Certa noite, após Sofia adormecer, Isabela e Caio ficaram à janela. O luar prateava o mar, e o silêncio só era quebrado pelas ondas. Se Rafael voltar e realmente lutar, o que a gente vai fazer? Ela perguntou, a voz baixa. A gente enfrenta juntos, respondeu sem hesitar. O coração dela se abriu. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha contra o mundo. Ela se voltou para ele, e antes de pensar, apoiou a cabeça em seu ombro. Caio, surpreso, demorou apenas um instante antes de envolver, lá com o braço. O silêncio que seguiu não era de medo, mas de reconhecimento de duas almas que, em meio aos fantasmas do passado, finalmente se encontravam. Lá fora, o mar seguia seu ritmo eterno. Dentro do pequeno apartamento na Avenida Atlântica, Isabela sabia. A tempestade já não a definiria. E agora, ao seu lado, havia alguém que não prometia com palavras, mas com presença. O inverno no Rio não tinha o frio cortante do sul do Brasil, mas a brisa do Atlântico tornava as manhãs em Copacabana levemente geladas. Isabela vestia um cardigan fino enquanto embalava Sofia, agora com 3 meses, no colo. A menina, de olhos negros brilhantes, observava curiosa as gaivotas sobrevoando o mar. Caio apareceu com 2 xícaras de café quente. Sentou-se ao lado dela na varanda. O momento tinha a tranquilidade simples de uma família verdadeira, mas a calma logo foi quebrada. Numa tarde, após colocar Sofia para dormir, Isabela recebeu uma carta do tribunal. Ao abrir, as mãos tremeram. Era a intimação. Rafael havia entrado com processo para reconhecer a paternidade e reivindicar direito de visitas. O coração dela apertou. O rosto abatido de Rafael lhe veio à memória, junto com o medo de que ele destruísse o frágil mundo que começara a reconstruir. Caio leu o documento, o semblante firme. Não havia raiva em seus olhos, apenas decisão. A gente vai lutar. Você não está sozinha. Seguiram-se dias consumidos por papéis, reuniões com advogados e ansiedade. Caio a levou até o Dr. Álvaro, um advogado experiente em disputas de guarda. O juiz não olha apenas para laços de sangue, mas para quem oferece estabilidade e amor, explicou o doutor. Precisamos mostrar que Sofia está segura com você. Isabela assentiu, mas a insegurança corroía seu peito. Rafael poderia usar dinheiro, manipulação, qualquer coisa para virar o jogo. As noites se tornaram insones. Certa vez, em lágrimas, ela desabafou. E se o juiz disser que ela precisa do pai biológico? E se eu perder minha filha? Caio a abraçou forte. Isa, olha para mim. Você não vai perder. Você é a mãe dela. E eu vou lutar do seu lado até o fim. Ela acreditou, porque aquelas não eram promessas vazias, eram sustentadas pela presença constante dele. No primeiro dia de audiência, o ambiente era pesado. Rafael surgiu de terno, o rosto ainda abatido, mas os olhos endurecidos. Ao lado dele, um advogado jovem e astuto. O olhar de Rafael sobre Isabela a fez arrepiar, mas Caio apertou sua mão, firme como um escudo. A sessão foi apenas preliminar, mas ao final, Rafael se aproximou, o tom desafiador. Você pode ter esse cara ao seu lado, mas Sofia é minha filha. Não vou desistir. Caio deu um passo à frente, a voz cortante. Sofia não é propriedade. Ela é uma criança que precisa de amor, algo que você nunca soube dar. A cada palavra Isabela percebia. Aquele amor nascente estava sendo posto à prova, não apenas contra Rafael, mas contra o medo, as feridas do passado, o julgamento de todos. As semanas seguintes foram marcadas por tensão. Cada notificação do tribunal fazia o chão de Isabela tremer. Nunca imaginara que sua vida se resumiria a uma batalha judicial. E no meio desse caos, Caio tornou-se seu alicerce. Ajudava a cuidar de Sofia, acompanhava cada reunião, cada conversa com o advogado. Não falava muito, mas o toque de sua mão dizia tudo. Você não está sozinha. Numa noite exausta, cercada de pilhas de documentos,
Isabela suspirou. Eu não sei se consigo, Caio. Ele a encarou com firmeza. Isa, você já enfrentou o pior. Foi abandonada no altar, deu à luz sozinha em meio à tempestade e sobreviveu. Você é mais forte do que imagina. As lágrimas correram livres. Ela apenas encostou a cabeça em seu ombro. Entre o cansaço e o medo, algo maior crescia. Amor. Na audiência seguinte, o advogado de Rafael tentou desqualificá-la. Falou de seu salário de professora, da vida modesta que levava. O coração dela afundou. Então Caio pediu a palavra. A voz dele encheu a sala. Eu tenho estado ao lado da Isabela e da Sofia desde o nascimento da menina. Posso garantir que elas têm não apenas apoio financeiro, mas também emocional. As palavras ecoaram. Rafael endureceu. Isabela corou diante do juiz. Ao saírem, ela murmurou. Você não precisava se expor assim. Caio a fitou profundamente. Eu faria 1000 vezes se fosse preciso. Porque vocês duas são minha vida agora. Foi a primeira vez que ele disse aquilo em voz alta, e Isabela sentiu seu coração estremecer. A batalha ainda estava longe do fim, mas havia algo diferente. Eles já não eram apenas uma mulher e um homem unidos pelo acaso. Eram um casal que lutava juntos por um lar. Numa noite silenciosa, após colocar Sofia para dormir, sentaram-se à janela, olhando o mar prateado pelo luar. Caio, se não fosse você, eu teria desmoronado. Ele pousou a mão sobre a dela com ternura. Isa, a verdade é que você também me salvou. Seus olhares se encontraram longamente. Por um instante, o medo e as batalhas desapareceram. Restavam apenas 2 corações que, através da dor e da luta, haviam aprendido a bater em compasso. E lá fora, as ondas de Copacabana seguiam firmes, como o próprio ritmo de um amor que crescia forjado na adversidade, mas destinado a resistir. A batalha judicial contra Rafael ainda não tinha fim, mas naquela manhã em Copacabana o ar parecia diferente. O céu limpo, as ondas mansas, os vendedores ambulantes chamando clientes na areia, tudo respirava vida. Isabela caminhava pela praia com Sofia no colo. A menina, mais firme aos 3 meses, agarrava o dedo da mãe com sua mão minúscula. Cada passo na areia parecia apagar um pouco das sombras que ainda restavam no coração de Isabela. Sob a sombra de um coqueiro, Caio estendeu uma toalha. Deitaram Sofia ali, entre eles. O vento brincava com os cabelos de Isabela, e o sol fazia sua pele corar suavemente. Isa. A voz de Caio soou grave. Ela ergueu os olhos, expectante. Eu sei que vivemos dias difíceis, e que seu coração tem cicatrizes. Mas eu quero estar aqui, não só agora, mas em todos os dias que virão. O coração de Isabela disparou. Entre o medo e o desejo, ela tremia. Eu não quero substituir ninguém, nem roubar lugar de ninguém. Só quero ser aquele que nunca vai embora. As lágrimas transbordaram. Meses de dor e abandono pareciam finalmente encontrar resposta. Caio, você entende o que isso significa? Perguntou, a voz embargada. Ele assentiu, segurando a mão dela com firmeza. Significa que estou pronto para construir uma família com você e a Sofia. Isabela olhou para a filha, que sorria inocente. Depois voltou-se para ele. Nos olhos de Caio, viu a certeza que tanto buscara. Ali mesmo, à beira-mar, ela deixou cair o último resquício de medo. Murmurou entre soluços. Então fica. Caio sorriu e a envolveu, junto com Sofia, num abraço que parecia selar não só um pacto, mas um futuro. As ondas atrás deles rugiam como testemunhas da promessa que não precisava de papel, apenas de coração. À noite, no pequeno apartamento iluminado pela luz amarela suave, Sofia dormia no berço. Isabela e Caio brindavam com 2 taças de vinho que Marina trouxera dias antes. Caio, você tem certeza? Ela perguntou, ainda assustada com a intensidade do dia. Nunca tive tanta certeza na vida, respondeu sem hesitar. Isabela inspirou fundo. Durante meses, vivera cercada pelo medo do abandono. Mas diante dela estava um homem que não apenas falava, mas provava em cada gesto. Ela tocou a mão dele, sorrindo entre lágrimas. Então, vamos tentar. De verdade. O sorriso dele se abriu, dissipando a sombra que o acompanhava. Ele apertou a mão dela e não precisaram de mais palavras. Os dias seguintes mudaram o ritmo da vida.
Caio já não era apenas o visitante constante. Tornava-se parte da casa. Cuidava de Sofia com ternura, embalava seu sono com a voz grave, dividia com Isabela as tarefas mais simples: cozinhar, lavar, suportar noites mal dormidas. Quando Marina apareceu, só conseguiu brincar. Agora sim parece uma família. Isabela riu, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, leveza no peito. Mas a sombra de Rafael ainda pairava. Cada lembrança do tribunal fazia seu coração apertar. Caio, e se o juiz decidir a favor dele? Perguntou certa noite, olhando o mar pela janela. Ele devolveu o olhar, firme. Então a gente continua lutando. Até o fim. Aquela promessa repetida, em tantas formas diferentes, foi se tornando bálsamo para as feridas dela. Numa noite de luar, foram juntos até a praia. Caio segurava Sofia nos braços e a menina observava as estrelas. Isabela se encostou no ombro dele, ouvindo o mar. O oceano era vasto, mas o vazio dentro dela estava se preenchendo. Ainda havia batalhas por vir, mas ao lado de Caio, o medo se dissolvia. Na areia de Copacabana, não precisaram de juras grandiosas. A verdadeira promessa já estava escrita nos gestos de cada dia, na paciência, na coragem e no amor que nascera em meio à tempestade. O verão voltou ao Rio, trazendo o calor úmido e as tardes douradas em Copacabana. Isabela já aprendera a respirar com mais leveza, mesmo que a sombra de Rafael ainda rondasse nas audiências que pareciam intermináveis. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Sofia, com 6 meses, crescia sorridente. Cada vez que Caio entrava no quarto, a pequena abria os braços, rindo como se já tivesse escolhido a quem pertencer seu coraçãozinho. Isabela assistia à cena, inundada de gratidão e emoção. Numa manhã, Caio surgiu com uma pequena caixa. Colocou-a sobre a mesa da cozinha, os olhos firmes, entre ansiedade e certeza. "Isa, posso?", disse, revelando um anel de prata delicado, simples e luminoso. Isabela estremeceu. Caio, ele se aproximou, segurou-lhe a mão. "Não é sobre pressa, nem sobre apagar o passado. É sobre futuro. Eu quero construir cada dia com você e a Sofia." As lágrimas escorreram. Um dia, o círculo de um anel representara para ela apenas traição. Mas nos olhos de Caio, via um porto seguro. "Sim", sussurrou, emocionada. O sorriso dele se abriu em luz. Colocou o anel em seu dedo, enquanto Sofia gargalhava no berço, como quem aplaudia. À noite, Marina chegou, e ao ouvir a notícia, abraçou-a com força. "Você merece, amiga. Depois de tudo, merece ser feliz." Isabela sorriu, sentindo que, pela primeira vez, sua felicidade tinha raízes profundas. Mas antes de abrirem um novo capítulo, ainda restava enfrentar Rafael. A audiência final seria no mês seguinte. Na véspera, Isabela permaneceu acordada, vigiando Sofia adormecida, o coração apertado. Caio entrou de casaco leve e se sentou ao lado. "Amanhã vai ser difícil, eu sei. Mas não importa o que aconteça. Eu estou aqui." Ela apertou a mão dele, e naquele gesto compreendeu. Não era a sentença que definiria sua família, mas o amor que já os unia. A última audiência aconteceu numa manhã escaldante de janeiro. O tribunal lotado, a curiosidade fervilhando. Rafael apareceu de terno impecável, mas os olhos cansados e a postura vacilante denunciavam seus fracassos. Já Isabela entrou com Caio e Sofia. O coração acelerava, mas a serenidade vinha ao olhar a filha dormindo tranquila nos braços dele. O advogado de Rafael falou de direitos de pai, de vínculos biológicos, mas, quando questionado sobre sua ausência nos primeiros meses da filha, Rafael tropeçou nas próprias justificativas. Então Isabela se levantou, a voz trêmula, mas firme. "Meritíssimo, eu não estou aqui para negar a paternidade biológica. Estou aqui para proteger minha filha." Rafael teve todas as chances de estar presente, mas escolheu fugir. "Sofia só conhece amor e cuidado ao meu lado, e do Caio." Caio apertou a mão dela sob a mesa, orgulhoso. Depois de horas, o juiz decidiu. A guarda principal ficaria com Isabela. Rafael teria visitas supervisionadas e limitadas até provar estabilidade emocional e financeira. As lágrimas de Isabela correram livres. Ela abraçou Sofia,
sentindo o peso do mundo desaparecer. Do outro lado, Rafael abaixou a cabeça, vencido, vazio. No corredor, Caio passou o braço sobre os ombros dela. Acabou, Isa. Agora podemos respirar. E assim foi. Dias depois, a vida encontrou um ritmo sereno. Caio mudou-se de vez para o apartamento. A rotina de 3 corações se entrelaçou. Cozinhar juntos, revezar nas madrugadas de choro, rir das pequenas conquistas de Sofia. Uma tarde, ao ver a filha engatinhar pela primeira vez, Isabela chorou sorrindo. Nunca pensei que minha vida chegaria aqui. Caio a abraçou por trás. E daqui só vai melhorar. Meses depois, celebraram na praia. Não uma festa luxuosa, mas uma cerimônia íntima. Marina, alguns vizinhos, risos e simplicidade. Isabela de vestido branco singelo, Sofia em rosa e Caio de mãos dadas com elas, os olhos brilhando de amor. Diante do mar que testemunhara tantas lágrimas, Caio sussurrou: Isa, eu prometo nunca soltar sua mão. Ela sorriu, devolvendo, e eu prometo acreditar de novo. O riso dos amigos se misturou ao som das ondas. Sob o céu azul de Copacabana, nascia oficialmente uma nova família não formada por sangue, mas por escolha, paciência e amor. Desde então, Isabela não olhou mais o passado com dor, mas como uma porta encerrada. À sua frente havia apenas um presente luminoso. Sofia, prova viva da sua força, e Caio, o homem que escolhera ficar, para sempre.